Olá, voltamos para a reflexão do livro Eventos Finais, hoje capítulo 16, que tem como título O Fim do Tempo da Graça, também conhecido como o fechamento da porta da graça. Esse conceito ele é tirado do capítulo 25 de Mateus, onde nós encontramos a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas elas sabiam que o noivo iria chegar, diz a parábola. Mas 5 delas ficaram preparadas porque, apesar de não saberem o momento exato da volta ou da chegada do noivo, elas estavam preparadas para qualquer momento que o noivo chegasse, elas pudessem entrar na festa. O noivo chegou, estas entraram, a porta se fechou, e aí então quando as outras, as imprudentes, se aperceberam do que estava acontecendo, chegando ali, encontraram a porta fechada e então não puderam entrar. Esse conceito também a gente encontra na história do dilúvio, quando Noé pregou por 120 anos para o povo a respeito do dilúvio, mas eles não quiseram aproveitar a oportunidade, não quiseram aceitar, não quiseram se preparar. E um dia a porta da arca foi fechada pelo anjo de Deus. E aí então, quando o dilúvio começou a cair, quando a chuva começou a cair, quando as primeiras gotas de água começaram a cair, as pessoas corriam até a arca, batiam na porta, clamavam, gritavam para que a porta abrisse, mas Noé não podia mais abrir. Por quê? Porque Deus havia fechado a porta. Jesus usa então esta expressão, dizendo que quando ele voltar, nos dias da sua volta, seria como nos dias de Noé. Esta expressão, portanto, ela nos reflete uma grande preocupação de Deus por nós, de nos deixar atentos para tudo que está acontecendo. Talvez este capítulo, este tema, seja o capítulo mais importante do livro. Todos os capítulos são importantes, mas todos eles estão falando a respeito do que vai acontecer, de o que nós precisamos fazer para ficarmos apercebidos e tudo mais. Mas este capítulo aqui diz a respeito do que vai chegar um momento em que não haverá mais oportunidade de salvação. As pessoas vão buscar salvação, vão buscar um encontro com Deus, mas não haverá mais oportunidade. A porta da graça estará fechada para sempre. E aí então cumpre-se o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, verso 11, que diz: o justo continue na prática da justiça, o injusto continue na prática da injustiça. Por quê? Porque agora já não há mais oportunidade de salvação. A porta da graça ninguém sabe quando vai se fechar. O que a gente sabe, dentro do contexto profético, é que ela se fecha depois do selamento, que nós já vimos aqui, quando o povo de Deus for selado, selado para a vida eterna. Estes são os selados de Deus e estes são os selados para a perdição. Bem, depois que isto acontece, depois do decreto dominical, depois de que as pessoas todas tiverem já a oportunidade, tido a oportunidade e a chance de escolher, de decidir, então fecha-se a porta da graça. Caem as 7 últimas pragas que nós vamos ver mais adiante. Algo importante que devemos entender dentro deste capítulo é que, por mais que a gente não saiba exatamente o tempo do fechamento da porta da graça, nós precisamos estar preparados para qualquer momento. Por isso, queridos, a salvação precisa ser garantida, precisa ser aceita, precisamos viver nesta salvação hoje. Porque a porta da graça ela pode se fechar para mim ou para você de 3 maneiras, pelo menos 3 maneiras. Primeiro, no tempo determinado por Deus. Quando Deus falar assim, acabou o tempo de graça, agora não tem mais, o Espírito Santo já não agirá mais a favor da salvação das pessoas. Segundo, se eu e você morrermos, ou se hoje eu morrer, eu já não tenho mais oportunidade de salvação, porque a Bíblia diz que depois da morte, a tua memória jaz no esquecimento, você não tem mais como pensar, agir, raciocinar e tomar decisões. E a terceira maneira é o chamado pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo tenta nos convencer que precisamos de Cristo,
mas eu vou rejeitando essa graça, e rejeito, e rejeito, e rejeito, até um momento que eu não quero mais. O coração se tornou tão duro que eu não quero mais esta graça. Então, para mim, já não tem mais solução, porque eu rejeitei, não porque Deus não tenha como me salvar. Pelo contrário, Ele pode e Ele quer, mas Ele não nos obriga a aceitar a salvação. Ele nos dá a oportunidade e nós é que temos que tomar a nossa decisão. Na última parte, no último parágrafo deste capítulo, está escrito algo bem interessante para a gente. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, no tempo que nós estamos vivendo, ainda o tempo da graça está à nossa disposição, a porta da graça ainda não se fechou, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. O que isso significa? O que eu faço hoje das minhas decisões, o que eu faço hoje diante das verdades que eu conheço, é isso que vai moldando o meu caráter. E este caráter, ele está sendo preparado e moldado segundo o caráter de Deus ou segundo o caráter do mundo, segundo o caráter do pecado. E aí está a diferença. O convite de Deus para mim e para você é que nosso caráter seja moldado segundo o seu caráter, segundo o seu coração. Para que quando Cristo voltar, nós estejamos selados e estejamos preparados para entrar nesta grande festa que é as bodas do Cordeiro, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O tempo de graça vai acabar, mas ainda temos graça, ainda temos oportunidade. Não deixe para amanhã para tomar a sua decisão. Ele vai voltar, isto é verdade. Tempo de graça, oportunidade vai se fechar, isso é verdade. Por isso, esteja preparado, preparada hoje para ver o Salvador voltando em poder e majestade. Um grande abraço e até o próximo capítulo.